gente, tudo bem? Eu sou a Fran, aqui do Mania Pet Center, e hoje eu vou trazer para vocês algumas curiosidades sobre algumas raças, as mais populares que frequentam o pet shop. E para começar, vamos começar com o Shih Tzu. O Shih Tzu, para quem não sabe, ele tem origem lá do Tibete, por volta de 1912, e depois, posteriormente, por meados de 1930, ele foi importado para a Grã-Bretanha. E aí se tornou uma raça que hoje é conhecida no mundo inteiro. Em chinês, Shih Tzu significa pequeno leão. O seu peso pode variar de 4,5 kg até 7,5 kg e tem uma expectativa de vida por volta de 13 anos. Os Shih Tzus são bastante inteligentes, uma raça bem ativa, gosta bastante de brincar e bastante carinhosos. É uma raça muito procurada lá no Ceará para criação, porque os criadores gostam bastante por conta dela ter uma boa convivência com as crianças. Mas esse pet não é só um focinho bonito não. Além da sua inteligência, um traço da personalidade dele é a teimosia. Para quem tem Shih Tzu sabe o quanto eles são teimosos. Por isso é bom, desde filhote, você investir no adestramento para ir quebrando esse pequeno traço que vai incomodar bastante você. Além disso, o Shih Tzu também sofre muito com ansiedade. Por ser ligado muito ao dono, quando eles se separam, eles sofrem de ansiedade de separação, que se diz. Então eles ficam muito nervosos, podem começar a destruir as coisas. Por minha experiência própria, estou passando isso com a Cristal. Então é muito importante que você não deixe o seu cãozinho por muito tempo sozinho. Então quando ele for filhote, vai acostumando aos poucos até ele se adaptar. Ele é uma raça, como eu falei, muito inteligente, então ele se adapta fácil ao que você ensina. Porém, o traço de teimosia, em algumas coisas, ele insiste como destruir as coisas quando é filhote. Sobre os problemas de saúde que mais acomete a raça são problemas oftalmológicos, problemas de displasia femoral e problemas de pele, como alergias. Normalmente elas são hereditárias. Isso surge devido ao cruzamento inadequado. Por isso é muito importante, quando você for comprar um cãozinho, você procurar um criador responsável. Porque quando não se faz o cruzamento, continua cruzando esses cães que já têm esse problema, por exemplo, tem um problema de displasia femoral, é hereditário, então os filhotes possivelmente vai ter. Quando qualquer um desses problemas são detectados na linhagem, ela deve ser descontinuada para não passar para os seus herdeiros. Sobre os problemas oculares, ocorre muito na raça do Shih Tzu, porque como quem tem o Shih Tzu sabe, a cabeça é pequenininha, o formato do crânio e os olhos sempre muito exaltados, né? Alguns até mais, outros menos. Então, como os olhos eles saem para fora do crânio, facilita para o pet cometer autoagressão. Então, às vezes tem algum pelinho no olho, está incomodando, ele vai lá com a pata, então facilmente ele consegue encostar no olho, e isso pode causar uma lesão. Outra coisa também, quando o Shih Tzu tem os olhos muito grandes, as suas pálpebras elas não fecham totalmente, e isso pode causar um ressecamento ocular, ocasionando um problema futuro. Agora vamos falar sobre a pelagem do Shih Tzu. Como já falei anteriormente, a pelagem do Shih Tzu ela tende a ser bem farta, bem volumosa. Então, para você manter a saúde dessa pelagem, é muito bom você investir também numa alimentação saudável. É possível notar a saúde do pet através da pelagem, porque tudo reflete no externo. Então é importante você investir numa alimentação saudável que contenha bastante ômega 3, por exemplo, porque ele vai fazer uma impermeabilização nessa barreira cutânea, que é aquela camada externa da pele, evitando o ressecamento da pelagem também, então é muito importante isso. Então, para finalizar, se você está pretendendo arrumar um Shih Tzu, saiba que vai precisar de dar muita atenção, porque eles são muito carinhosos e gostam muito de estar próximo ao dono. Aqui agora no bastidor. Ó, enquanto a gente grava, olha o que ela tá fazendo. Depois vocês vão falar que não é teimosia. Eu já tô aqui gritando, para, Cristal, de pegar os cascalhos. E ela tá aqui, pegando os cascalhos das plantas. Ai, Cristal, só por Deus, viu? Agora vamos falar de outra raça que frequenta muito os banho-tosas e é uma das raças também muito comercializadas aqui no Brasil, que é o Yorkshire. Para quem não conhece, o Yorkshire é aquela raça pequenininha que anda muito em bolsas, porque eles, como são cães muito pequenininhos, gostam muito de estar protegidos. O Yorkshire, para quem não conhece, ele tem origem lá da Inglaterra, na cidade de Yorkshire, que é o que denominou o nome da raça. A raça foi desenvolvida para caçar ratos, para quem não sabe, por isso do seu tamanho pequeno e de toda a sua alerta.
Para quem tem um Yorkshire em casa, sabe o quanto eles são muito ativos e alertas. Qualquer barulhinho eles são muito curiosos, qualquer coisinha estão procurando para saber o que é. E também é uma raça que gosta bastante de brincar, muito ativa, então vai ter que passear bastante para gastar essa energia aí. Por ser uma raça muito pequena, como eu falei, e frágil, não é uma raça muito indicada para crianças. Então, se acaso você tem Yorkshire em casa com criança, é bom sempre ficar em supervisão, porque os ossos dos Yorkshire são muito sensíveis, muito frágeis e quebram com facilidade. Porque basta às vezes pular do sofá ou da cama para fraturar uma patinha ou um dedinho. Já aconteceu, o cachorro quebrar o dedo, sabia? Pode acontecer de fraturar uma patinha ou já aconteceu até de fraturar os dedinhos. Inclusive, um dos problemas comuns na raça é o desvio de patela, que é aquele probleminha no joelhinho. Então, se o seu Yorkshire costuma andar meio mancando ou dando uns pulinhos, pode ser um sinal de desvio de patela. Então, é bom sempre uma avaliação veterinária quanto a isso, tá? Outro problema que acomete muito a raça são dentição dupla. Então, o que é isso? Na fase de troca de dente, quando eles são filhotes, não caem os dentes de leite e nascem os dentes permanentes. E aí fica com os dois, tanto o de leite como o permanente. Então é bom também você sempre ficar de olho nisso, porque se esse dentinho de leite não cair, você vai precisar levar no veterinário para fazer essa remoção. Porque se deixar essa dentição dupla, ela vai acontecer o outro problema, que é o tártaro, que também é muito comum na raça. Os Yorkshires são conhecidos muito pelos bafinhos, são mau hálito, por conta de eles terem uma tendência maior a desenvolver tártaros. Outro probleminha que acomete muito a raça, para quem tem Yorkshire deve saber disso, é o colapso de traqueia. Se você não sabe o que é quando aquele cãozinho fica muito ansioso, você chega em casa, isso não acontece muito porque eu tenho Yorkshire e eu sei que isso aconteceu com todos, já tive 3. Quando chegava em casa, eles ficam muito nervosos, ansiosos, né, felizes, que isso causa uma dificuldade na respiração. Então eles começam a engasgar para respirar e começam a tossir até normalizar a sua respiração. Então é importante também, quando você notar que o seu cãozinho tem isso, você fazer uma avaliação no veterinário, porque alguns casos são mais graves, outros são mais tranquilos e conseguem contornar isso com facilidade. Por ser uma raça muito territorialista, eles gostam bastante de marcar território e costumam latir bastante. Porém, se você pretende ter um em apartamento, pode ficar tranquilo que eles se adaptam muito fácil. Sobre a pelagem do Yorkshire, para quem pretende ter é uma raça que solta menos pelo do que as demais, por conta da sua pelagem ser muito parecida com o cabelo humano. O Yorkshire quase não possui subpelos, que é os que costumam sair com mais frequência. Então o pelo do Yorkshire ele vai crescendo sem fim, até você resolver posá-lo, como um cabelo humano. Portanto, como cresce bastante, é um pelo bem sedoso, mesmo assim você precisa manter os cuidados de escovação diária, porque senão ele vai embolar mesmo assim. Manter a rotina de banho, manter as hidratações em dias, isso vai manter a pelagem sempre muito bonita e sedosa, que é aquela pelagem que todo mundo fica apaixonado quando vê um Yorkshire. Então, para finalizar, se você está pretendendo arrumar um Yorkshire, é uma excelente opção, porque eles são muito companheiros, são muito brincalhões, gostam muito de estar próximo aos donos. Então, se você tiver um Yorkshire, você vai ver que ele vai ficar o tempo todo observando o que você está fazendo. Ele fica como se fosse a tua sombra, porque eles são muito, como eu falei, muito ativos e muito alertas. Então, eles estão sempre ligados no que os donos estão fazendo. E você, tem um Yorkshire aí na sua casa? O que você acha dessa raça? Me conta aqui nos comentários. E agora vamos falar sobre a 14ª raça mais conhecida pelo mundo, que são os Spitz alemão. Se você não sabe, o Spitz alemão ele tem origem lá do norte da Alemanha, na região da Pomerânia. Por isso que denomina também o nome como conhecido Lulu da Pomerânia. Se você não sabe, o Lulu da Pomerânia é o mesmo que o Spitz alemão anão. Porque o Spitz ele é um grupo de
tipos de raças, que existem vários tamanhos. Por exemplo, tem o que a gente mais comercializa aqui no Brasil, que são os mais conhecidos, que é o Spitz alemão anão, que são os pequenininhos que cabem na bolsa, até os bem grandes, maiores aí que um Chow, por exemplo. Então, o nome Spitz são todos cães que possuem os pelos bem de pelagem, a gente chama de dupla capa, que são dois tipos de pelo. Eles têm o pelo, que são os mais longos, e os subpelos. O Spitz, por exemplo, que a gente mais conhece, que é o alemão anão, ele possui mais ou menos 90 a 95% de pelagem subpelo e o restante de pelos. Então, por isso é uma raça que solta bastante pelo. Os Spitz, eles são conhecidos como raça primitiva. Então, eles herdaram muitas características dos lobos. Por isso que eles têm as orelhas pontudas, o focinho bem longo e a pelagem bem farta, porque eles vieram de um lugar muito frio e necessitava muito pelo. Por isso que eles parecem um ursinho. Como eu falei, a pelagem do Spitz é bem farta, bem volumosa, necessita também de cuidados especiais. É uma raça que não aconselhamos você fazer o banho em casa, porque como ela é muito densa, ela precisa ser bem seca, porque se você não secar adequadamente a pelagem, ela vai ficar úmida e pode ocasionar problemas de pele, como fungo, bactérias, alergias. Então é muito importante também, na hora da escovação, que você procure um profissional capacitado, que conheça sobre a raça e saiba fazer o cuidado adequado. Porque o Spitz, ele não pode ser feita a escovação de forma muito agressiva que retire esse subpelo. Porque o subpelo, ele além de manter a temperatura, ele faz o controle da temperatura. Então, se você, como eu falei anteriormente, ele é uma raça que veio de um país muito frio, porém a pelagem que vai fazer o seu controle da temperatura, isso em todas as raças, tá? Então ele vai tanto aquecer no inverno quanto proteger do calor. Então se você retirar muito esse subpelo, o Spitz ele tende muito, é uma raça que tem um probleminha chamado alopécia. Então pode ser que esse pelo depois de retirado ele não cresça mais e precise de tratamentos para voltar a crescer a pelagem, que pode demorar um longo tempo ou até nem ter resultado. Sobre a característica da raça, o Spitz alemão anão, eles são porte pequeno, pode variar de 2 a 4 kg e a sua altura não deve ultrapassar 20 cm, porque aí já não é mais o Spitz alemão anão, aí já é outra categoria de Spitz. E também não pode ser muito pequeno, porque senão já é um cruzamento inadequado. Então é muito importante, novamente falando, que quando você for procurar um criador para comprar o seu Spitz, que seja um criador responsável, porque quando você diminui uma raça, por exemplo, ela tende a ter outros problemas de saúde que não são comuns por conta desse cruzamento inadequado, né? Uma das curiosidades da raça do Spitz é que o Spitz sobreviveu ao Titanic. Quando teve um naufrágio, foram resgatados 2 cães, e um deles era um Spitz, o outro era um piquinês. O temperamento da raça, os Spitz são cães muito dóceis e carinhosos, são ótimos cães de companhia, são bastante vigilantes, porém eles latem um pouquinho por conta da vigilância, então eles estão sempre ativos a qualquer barulho para latir. Porém é uma ótima raça também para você ter em apartamento. Eles não costumam ser agressivos, nem com crianças, porém por ser um cão pequeno, frágil, é preciso também, caso você tenha criança em casa, manter a supervisão, porque eles costumam ter também uma facilidade para se machucar, porque os ossinhos são bem pequenininhos. Sobre sua pelagem, a coloração a gente pode encontrar vários tipos, mas a mais comum aqui no Brasil que a gente encontra são a laranja, a branca, a preta e aquela bicolor, que é normalmente preto e branco. Mas a sua pelagem, ela demora até 2 anos para chegar na sua fase adulta. Então, às vezes você compra um Spitz de uma cor, normalmente eles são meio acinzentados quando filhote, e depois vai mudando essa pelagem e fica na cor que vai prevalecer. Normalmente do cinza ele sai o alaranjado, por exemplo. Sobre os problemas comuns na raça, tem uma notícia boa para você. O
muitos problemas comuns. Porém, eles têm um probleminha que é os gases intestinais. Então, o seu Spitz, ele costuma ter dor de barriga com frequência. É uma das reclamações que mais vem aqui no pet shop. Teve diarreia. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você dá para ele comer. Manter a dieta dele sempre na alimentação que ele já está acostumado. Qualquer coisinha fora do habitual pode dar uma diarreia nele, daí vai sujar todo o pelinho e você vai ficar incomodado. Como falei anteriormente, os Spitz têm uma origem bem antiga e eles foram muito conhecidos através da realeza, porque eles, como é uma raça que gosta muito de colo, eles eram utilizados para aquecer o colo das rainhas. Para finalizar todo o conteúdo, me conta aqui se você gostou de saber mais um pouquinho sobre as 3 raças que mais frequentam o Ventosa e se você tem uma delas e qual é a sua preferida. E aqui no Mania Pet Center, pode ficar tranquilo, que todas as raças são as nossas preferidas.